Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Família, Sexo e Espiritualidade, né? É com prazer que estamos de volta para continuar alguns comentários acerca do nosso livro chamado Teossexualidade para Casais. Meu nome é Evandro Cunha, né? Como nós já falamos, nós somos terapeutas familiar e psicanalista em formação, e somos também filósofo e teólogo. Temos também um doutorado em filologia e por isso que nós amamos os textos e porque cremos que é possível a gente melhorar muito os nossos relacionamentos a partir de uma boa leitura de literatura que possa nos ajudar a crescer espiritualmente e socialmente como família. Bem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de partilhar esse conteúdo com outras pessoas, de acionar aí o sininho para receber notificações, tá certo? De curtir o vídeo e deixar os seus comentários se você assim o desejar, tá ok? Eu vou partilhar agora o texto, tá aqui, para que a gente possa tecer alguns comentários, tá certo? Vou aumentar aqui um pouquinho. Ok. Nós falamos na nossa conversa anterior, nós falamos sobre como a narrativa bíblica da entrada do pecado, ela é muito interessante porque ela introduz ali algumas figuras eróticas que vai influenciar praticamente toda a cultura antiga, como uma mulher nua, um homem também nu, e nós falamos que a palavra narum, narum ou naron, né? Que pode ser traduzida, né? Que é a mesma raiz da palavra nu, como também é a mesma raiz para a palavra sabedoria, né? Astúcia, prudência e etc. E é curioso porque no mundo antigo você vai encontrar a figura da mulher com a serpente como símbolo de sabedoria, né? Você vai encontrar isso em muitas culturas antigas. Chamamos a atenção também para a introdução do verbo comer, que nesse contexto de narrativa um tanto erótica, se aparece ali o verbo comer, e os medievais entenderam isso, né, como se comer estivesse relacionado com o sexo, e não fizeram assim, totalmente fora do contexto, porque mesmo no Antigo Testamento, mesmo lá em Provérbio, já aparecia essa ideia da relação de comer com o ato sexual. O texto mais conhecido, que até nós mencionamos aqui, é de Provérbios 30, 20, né? Onde diz ali que uma prostituta, né? Uma mulher adúltera, né? Ela adultera e lava a sua boca, né? Então, quer dizer, associando o ato de comer com o ato sexual, né? E outros textos também, né? E o Talmud, que nós mencionamos também aqui, e o Talmud menciona também essa analogia do comer e o ato sexual, né? Hoje nós queremos avançar um pouquinho e mostrar de como a Bíblia trata desse assunto da sexualidade, que às vezes a gente lê e a gente não atenta para isso, né? Por exemplo, quando Deus diz lá crescer e multiplicar, muitas vezes a gente nem pensa, não para pensar que para crescer e multiplicar é necessário o ato sexual, sem dúvida alguma, né? Então, aquele mandamento crescer e multiplicar nada mais era transai, né? Transai para que vocês possam se multiplicar, e não apenas multiplicar, mas também ter um momento de prazer. E esse prazer, muitas vezes, era uma metáfora da espiritualidade. Agora, é curioso que também, no livro de Gênesis, você vai encontrar algumas narrativas que envolvem a prática da sexualidade, que às vezes deixa a gente um pouquinho assim, desnorteado, né, devido à nossa cultura moralista, né, herdeira da moral vitoriana e etc. Né? Mas, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 15 em diante, fala da história, né, que Abraão foi, devido a uma crise de seca que estava na Palestina, Abraão se desloca para o Egito. E lá no Egito, ele, com medo de que a sua esposa, por ser muito bela, uma mulher com uma certa idade, né, mas com uma beleza fantástica, de acordo com a Bíblia,
ele com medo de que a beleza dela pudesse atrair a atenção dos homens e os homens quisessem matá-lo para ficar com ela. Então ele diz que ela deveria dizer que era irmão dele, que na verdade não era uma mentira completamente, porque ele era irmão por parte de pai com ela, né? Mas o que me chama a atenção é que lá em Gênesis 12, verso 15, diz que a mulher, Sara, foi levada à casa de Faraó, né? E o verbo hebraico aqui é o verbo lakar, né, que foi traduzido, foi levada, né, e o uso, a voz passiva aqui é interessante, né, porque isso mostra que Sara possivelmente não fez aquilo de boa vontade, né? Ela não foi, né, a voz ativa, ela foi levada, né? Isso mostra que, talvez, cumprindo, né, uma sociedade patriarcal, a ordem do seu esposo e a ameaça ali também da sua clã, né, da sua família, ela tenha cedido àquela situação. Agora, é curioso que Abraão recebe presentes. Abraão recebe presentes do faraó durante esse período. É um negócio assim que a gente fica pensando, mas como é que pode isso, né? Ele recebe, ou seja, enquanto o faraó está com Sara lá, e eu não acredito particularmente, né, que ele tenha passado esse tempo todo com ela, conversando, batendo papo, etc., né? Possivelmente deve ter usufruído da sexualidade com Sara. E é curioso que Abraão recebe os presentes. E possivelmente esses presentes tenha durado um certo tempo, né? No verso 16 diz que ele recebeu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, e camelos, e etc. Isso mostra que possivelmente durou um período, né? E é interessante que Deus não gosta dessa situação, não aprova, e através de um sonho o faraó descobre, né, de que na verdade ele foi enganado, né? Então, num certo sentido, ele não foi culpado, né? Porque na verdade ele não sabia que ela se tratava de uma mulher casada, né? É curioso que mais adiante, né? Que mais adiante, Abraão repete, né? Esse é um problema da gente repetir os nossos erros, né? Agora ele está na Palestina, em Gerá, cujo rei na época era Abimeleque, e é curioso aí o nome Abraão e Abimeleque, no hebraico todos começam com a palavra pai, né? Um é pai como se fosse o pai do rei, e outro é pai de povos, né? Mas o que não é isso que eu quero chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção é que Abraão repete aquela situação. E Deus, na sua infinita misericórdia, Deus se apresenta para Abimeleque e impede que Abimeleque cometa um pecado, né? E ele comete um pecado. Agora, veja, queridos, isso aqui é interessante, né? Quer dizer, a segunda vez, Deus interviu, mas na primeira não. Lá no Egito, não há, o texto bíblico não diz que Deus entrou na história para impedir o que acontecesse entre Faraó e Sara. Né? Isso aqui é muito curioso, né? Mostrando como a sexualidade era tratada em algumas situações no Antigo Testamento. Aí depois nós temos a história de Ló com Sodoma, né? A questão da homossexualidade, que a gente tem aí um livro pela metade, né? Já escrevi a metade, tive que parar devido a trabalho, né? Mas ainda espero voltar a esse projeto para terminar esse projeto que eu comecei falando sobre a sexualidade e a Bíblia, né? Ao tempo passa, Isaac vai e faz praticamente o mesmo percurso do pai, e em Gerá, ele, mais uma vez, ele imita o pai, né? Diz que a sua irmã, na verdade, também era minha irmã, né? Aqui, na verdade, a sua esposa era uma minha irmã, e devido à beleza também de Rebeca, e com medo também, veja que esses ovos medrosos, né? Com medo também da sua vida, ele inventa essa história. Deus, diz a Bíblia que Abimeleque percebe, né, num certo momento, quando Isaac está fazendo carícias em Sara. Né? Tanto os rabinos como uma boa exegese, do ponto de vista linguístico,
você vai verificar que, na verdade, tudo indica que Isaac estava manipulando o órgão genital da sua esposa, ou seja, estava masturbando a sua esposa. E no campo, aí você, mas por que ele não estava fazendo isso em casa? Pessoal, no mundo antigo, a maioria das relações sexuais, até a Idade Média, era feita fora de casa, porque as casas não tinham privacidade, né? A não ser quando o casal era recém-casado, tá certo? Então, isso é um detalhe interessante, porque aí Abimeleque percebe que não se está tratando de irmãos, porque como é que o irmão vai estar fazendo aquele detalhe? Mais adiante no livro eu entro em detalhes sobre isso aí, né? E Sara estava rindo, né? Isso aí é muito interessante, né? Mostrando o prazer daquilo que ela estava desfrutando naquele momento. Aí no capítulo 16 vocês têm a história daquelas trocas, né? De barrigas de aluguel, né? Ou seja, a gente começa a ver como a sexualidade era tratada de forma muito aberta e com pouco pudor, né? Uma ética que às vezes era rígida e às vezes era muito flexível, escandalosa muitas vezes para os nossos dias, né? Porque eu acho que em qualquer igreja cristã que a gente soubesse de um líder da igreja ou de um membro da igreja, né, cuja esposa ofereceu as suas criadas e etc. E o marido casou com ela e casou também com a sua irmã, né, que no caso a sua cunhada. Ou seja, seria um escândalo tremendo, sairia na televisão, aí, nas redes sociais, mas isso não era escandaloso naquela época, né? Então, isso é muito curioso, como para a gente quebrar alguns preconceitos, né? A gente, às vezes, trata as coisas com puritanismo tremendo e esquece que sexualidade tem a ver com a natureza humana, e essa natureza foi criada pelo próprio Deus, né? O que eu poderia também falar aqui, né? Também as relações, a questão do, da família, né? Quando uma mulher casava e o marido morria e não tinha deixado filho, e essa mulher tinha que casar com seu cunhado. Isso, pessoal, não tinha nada a ver com amor, não tinha nada a ver com consentimento, tinha que seguir a lei. E agora imagine essa situação, né? Mas veja, mas tudo isso envolve a prática da sexualidade, que é isso que nós queremos mencionar aqui, né? Deixa eu ver mais aqui. Em Gênesis 49, né, é mencionado, por exemplo, que possivelmente Rubem teve uma relação sexual com a mulher do seu pai, né? Quer dizer, um incesto, né, um adultério, um incesto, uma coisa escandalosa, né, que Jacó chama a atenção quando ele faz uma retrospectiva daquela situação, né? Mas, voltando um pouquinho no capítulo 19 de Gênesis, você encontra ali aquela saga incestuosa onde as filhas de Ló embriagam o seu pai e têm as relações sexuais com ele, né? E engravidam, né? Pessoal, isso aqui tem alguns detalhes muito interessantes e, por exemplo, geralmente, quando as pessoas estão bêbadas, elas não conseguem ter uma ereção sexual suficiente para ter uma relação, né? Mas é curioso isso aí. E como é que ele estava excitado e, ao mesmo tempo, estava fora de si de não reconhecer que era sua filha? É uma coisa um tanto embaraçosa isso, né? Talvez a herança aí do período que ele passou em Sodoma, ninguém sabe, talvez aquela influência social, mas é muito estranho um homem bêbado transar com alguém e mesmo assim sem reconhecer que era uma filha, né? E 2 vezes, né? Que é uma coisa assim muito escandalosa, muito estranha, né? E daí nascem dois povos, etc. Tudo isso são histórias escandalosas envolvendo o Antigo Testamento que, se acontecesse hoje em qualquer igreja, seria motivo para que muita gente caísse fora, né? Mas esse é o povo de Deus, essa história de Israel, e a Bíblia vai estar repleta de situações como essas, né? Lá em Levítico vai falar de limitações das relações sexuais, né? Das limitações, você não pode mais
transar com a cunhada, não pode transar mais com a mãe, nem com a filha, nem com o irmão, nem com a irmã, nem com a sogra. Veja, pessoal, tinha gente que transava até com a sogra, né? Aliás, eu vi recente, essa semana passada, né? A história do camarada que engravidou a filha e fugiu com a sogra, né? É um mundo maluco, né? Mas todas essas coisas já tinham sido delineadas lá por Moisés, né? Quer dizer, depois de todas essas histórias que eu acabei de mencionar, né? Ainda no Antigo Testamento, o livro de Cantares, né, que é um livro que fala abertamente do prazer do sexo, e é um prazer cujo a protagonista é uma mulher, que isso é uma coisa também muito escandalosa para aquela época, né? Uma mulher falando de sexo publicamente, né? Em Ezequiel 23, essa aí realmente é tremendo, né? Não dá para a gente colocar aqui todos os detalhes linguísticos, né? Mas em Ezequiel 23 está contando a história da apostasia tanto de Samaria, né, como também de Jerusalém, e o profeta usa a expressão Aobá, né, para falar de Samaria, e de Aolibá, são duas palavras horríveis, né, para Jerusalém, né, e mostrando como as duas cidades que são ilustradas ali como sendo duas mulheres sendo ninfomaníacas, viciadas em sexo. E é curioso que chega ao ponto de dizer, Deus chega ao ponto de dizer que elas estavam apaixonadas por homens cujos pênis eram do tamanho de um cavalo e ejaculavam feito um jumento. São palavras duras, né, para serem proferidas publicamente para aqueles que acham que a fala discursiva pública, né, não pode ser escandalosa, mas os profetas escandalizavam com esse tipo de mensagem. Mas o que me chama a atenção é que é uma descrição erótica quase pornográfica nesse capítulo 23 e 24 de Ezequiel. E é colocada como palavra de Deus, e Deus tratando disso com muita naturalidade, né? Em 1 Reis, capítulo 13, verso 1, né, mostra que Salomão teve 1000 mulheres, né? Quer dizer, isso mostra a questão da sexualidade e como isso foi praticado pelo rei de Israel, né? Deixa eu ver mais aqui algumas coisas interessantes, né? Isaías 24 fala que o profeta teve que profetizar com o bumbum de fora, né, durante 3 anos e meio para simbolizar aquilo que Israel haveria de sofrer. Também, em 1 Samuel, capítulo 19, verso 24, fala que Saul profetizou nu, completamente nu, enquanto estava recebendo a visão de Deus. Nós encontramos ainda no Antigo Testamento, em Gênesis, algumas expressões que envolvem sexo também muito interessantes. Por exemplo, aquela expressão de bênção. Você lê na nossa Bíblia assim, põe a mão debaixo da minha coxa, que é uma expressão, é um eufemismo, né, que os tradutores colocaram, que na verdade não era debaixo da coxa, mas debaixo dos testículos, né? O filho colocava, o filho ou o servo, né, colocava a mão debaixo dos testículos do seu senhor ou do seu pai, e o pai proferia uma bênção, né? Por que nos testículos, órgãos genitais? Porque se acreditava ali que é uma bênção que iria estar passando de uma geração para outra geração. Isso hoje daria pano para manga, né? Porque seria um verdadeiro escândalo se essas coisas fossem feitas hoje, né? E por aí vai. O que eu estou querendo mostrar com isso é que a Bíblia é um livro que trata desses assuntos da sexualidade com muita naturalidade, né? Com muita naturalidade. E, às vezes, muitos desses discursos eram feitos em forma pública. E por que era tão natural? Porque os judeus acreditavam e acreditam ainda hoje, que o sexo foi criado por Deus, né? Então, você que está me ouvindo, né, coloque, e se você tem algum preconceito, algum conceito deturpado acerca da sexualidade, lembre-se dessas histórias que nós mencionamos, verifique, né, mas daqui a alguns meses esse nosso livro estará à disposição nas livrarias e também aqui na internet, e aí você, se desejar, você vai poder ter acesso, e se não, como eu já mencionei aqui, a gente vai comentar aqui um spoiler feito pelo próprio autor
em benefício daqueles que não podem comprar o livro. Tá certo, queridos? Então, o sexo é santo, é divino, foi criado por Deus para criação, reprodução, mas também para o prazer dos seus filhos. E é algo muito natural, como nós vimos nesses textos que nós mencionamos. Tá certo? Então, um forte abraço e nos veremos na próxima oportunidade.